no capítulo 27, no versículo 38, diz assim: disse Esaú a seu pai: acaso tens alguma bênção, meu pai? Já que Jacó levou tudo, você tem alguma bênção? Versículo 38 do capítulo 27. Abençoe-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: eu tenho para você. Eu vou falar para você o que você vai ter. E então Deus o pai dele, Isaque, fala para ele: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do céu. Viverás a tua espada, servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o jugo da tua cerviz. Ele falou: isso não é bênção, é maldição. O meu pai está me dando isso. Meu pai quer isso para mim. E ele imediatamente foi falar com a sua mãe. E quando ele encontrou Jacó, falou para ele: Jacó, pai está morrendo. Quando o papai morrer, eu vou te matar. Eu vou esperar ele morrer, eu vou te matar. E a Bíblia diz que a mãe dele, sabendo disso, diz a palavra, nesse capítulo você pode, no capítulo 27, não está a garganta aqui meia. Diz que a mãe falou: olha, teu irmão vai te matar, vai embora, vai para a casa do teu tio Labão, fica lá, até que a ira ou o furor do teu irmão se acalme, e você possa voltar em paz. E a Bíblia diz que então ele vai, ele foge, tem a sua caminhada, para na casa de Labão. E você conhece bem a história, porque chega na casa de Labão, e ali ele trabalha, e Labão também tenta enrolá-lo e tudo mais. Mas a verdade é que na casa de Labão ele conhece Raquel, e ali ele deseja ficar com a Raquel, trabalha 7 anos, e na hora H, no dia do casamento, ele recebe Lia no lugar de Raquel. E depois ele acaba ficando com as duas, ele trabalha mais 7 anos e acaba ficando com as 2 mulheres. Bom, em suma, ele prospera na casa de Labão. Ele fica muito rico na casa de Labão. Chegou um tempo que ele diz: eu vou embora, não tenho mais motivos. E Labão, contrariado, meio que contrariado, deixa ele ir embora. E ele veio embora, rico, muitos camelos, muitas ovelhas, filhos, servos. E ele veio. Ele veio. E ele sabe que precisa voltar em casa, para a casa da sua família, em paz, para a casa da sua mãe. Encontrar com seu irmão Esaú, que está raivoso com ele, que quer matá-lo, prometeu matá-lo, e iria matá-lo. E a Bíblia diz que ele veio. E ele prepara os seus mensageiros, seus servos, e diz: olha, meu irmão quer me matar. Eu vou preparar aqui um presente. Eu vou preparar aqui animais, camelos, vacas, ovelhas. E vocês vão como mensageiros, vão em grupos, e vocês vão dizendo: olha, aqui o nosso servo, nosso patrão, nós somos servos de Jacó, e viemos entregar esse presente para você, para aplacar a ira dele, para que eu possa voltar em casa. E os mensageiros vão levando toda aquela frota de animais, e rapidinho, depois de um tempo, eles voltam, e dizem: vocês já voltaram tão rápido? Eles disseram: nós nem chegamos lá, o teu irmão está vindo aí com 400 cabras bravos, nós nem chegamos lá, nós já vimos que ele está vindo. Ele está vindo. E aí tudo começa aqui, nesse capítulo 32. E eu fiz essa narrativa para você entender a história. No capítulo 32, então, começa aqui, o filme começa aqui. Começa como
levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres. Aquela noite foi a noite da decisão da vida de Jacó. O que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que Deus fala. Deus fala. E a Bíblia nos ensina que Deus fala, Deus comunica. E é imprescindível que nós sempre lembramos disso, que nós sempre lembremos disso, que Deus fala com cada um de nós. E Ele sempre vai falar com cada um de nós. E você tem que se lembrar que você adora um Deus que fala, não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, não é uma imagem. Você tem um Deus que fala. O Deus que fala com você é uma pessoa, e Ele fala. É interessante quando nós vemos esse texto, porque Deus fala, a Bíblia inteira Ele nos mostra. Nós chamamos a Bíblia de a palavra de Deus, a palavra sagrada de Deus, porque Deus aqui se revela. O nosso Deus se comunica conosco, Ele tem pensamentos próprios. O nosso Deus tem sentimentos, Ele é uma pessoa, Ele se relaciona em termos pessoais conosco. E aquilo que nós jamais podemos esquecer é que Deus fala com cada um de nós. Lógico que Deus fala comigo, Deus fala com você. Deus fala comigo coisas que só eu entendo. Deus fala coisas com você que só você entende. Deus fala com cada um de nós. Por isso, eu estava pensando que às vezes alguém chega para você e fala assim: ó, Deus falou comigo. Alto lá, pé para trás. Porque é um perigo quando alguém fala: Deus falou comigo. Você não sabe o que Ele pode fazer. Deus falou comigo que eu vou te matar. E aí? Precisa tomar cuidado com o que Deus falou com ele, porque na ideia dele, Deus falou com ele. E é interessante, nós vemos aqui na palavra como Deus trabalha exatamente, e trabalhou aqui na vida de Jacó, e trabalhou aqui na vida de Esaú. E Deus queria falar, Deus queria se revelar a ele, Deus quer se revelar a nós. Quando nós entramos no meio da palavra aqui, isso é tremendo, é extraordinário. É possível Deus falar conosco? É. Nós somos cristãos, nós servimos a um Deus que fala. Então é possível Deus falar comigo, Deus falar com você, na maneira que você permite, na maneira que você entra na intimidade dele. Agora, a grande verdade de tudo isso é que tem muita gente doida por aí que fala: Deus falou comigo. E você não sabe a doidura que ele fala que Deus falou com ele. E essa é exatamente a preocupação. Gente que fala: Deus falou comigo. Imagine, você mulher, de repente chega o teu marido de manhã, passou a noite fora de casa, chegou todo desgrenhado, com a camisa assim, colarinho virado, com a gravata para cá, um olho para cá, outro para lá, o cabelo, né? E você pergunta: onde você esteve? Estive lutando com Deus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse capítulo. Estive lutando com Deus. É possível até que mesmo lutando com Deus, é possível mesmo que teu marido seja assim todo desgrenhado, todo acabado, porque esteve lutando com Deus. Foi isso, foi essa a resposta que ele deu a Raquel e a Lia naquela manhã: onde você esteve, Jacó? E ele falou: estive lutando com Deus. É interessante aqui essa passagem, porque nós vemos aqui que era verdade. Ele estava lutando com Deus.
Aliás, eu estava lendo aqui, o texto fala que o homem que lutou com o homem, alguns teólogos dizem que era um homem, que era alguém da tribo lá de Esaú, e porque Jacó estava espionando ali, e ele lutou e tudo mais. Outros dizem que foi o próprio Jesus que veio ali e lutou com ele. Muitos falam muitas coisas, os teólogos falam muitas coisas sobre isso, mas a grande verdade, a gente não sabe como foi essa luta, mas a verdade é, ele, Jacó, lutou com Deus. E tem coisas que acontecem com a gente, querido, acontecem conosco, porque a gente luta com Deus. A semana passada eu falei que quando você toca, como aquela mulher com aquele fluxo de sangue tocou em Jesus, no Messias, ela tocou, e o que aconteceu? Mudou a história da vida dela. Quando você luta com Deus, a história da tua vida muda. A Bíblia nos fala exatamente aqui, se nós não tocássemos, ou melhor, se Deus não trabalhasse em nós, e se nós não fôssemos tocados por Deus, na nossa maneira de pensar e de agir, no nosso comportamento, nada aconteceria diferente na nossa vida. Só acontece algo diferente, e nos tornamos pessoas diferentes. Por quê? Porque Deus toca em nós, que nós permitimos, e foi assim que aconteceu naquela noite. A Bíblia fala que Jacó, diz a palavra, estava lutando com Deus. A segunda coisa que acontece nesse texto, que é importante, é que toda vez que Deus fala, a gente briga com Deus. A gente briga com Deus. É curioso isso. Toda vez que Deus fala é uma luta. Toda vez que Deus fala é uma guerra. Toda vez que Deus fala é uma briga com Ele. Quando Deus vem ao nosso encontro, quando você encontra com Deus, a Bíblia nos dá um entendimento que começa uma briga, começa uma guerra no nosso coração. Por quê? Por que Jacó precisou lutar com Deus? Se o que ele queria era uma bênção, a Bíblia diz que ele queria ser abençoado. Não seria mais fácil que Deus o abençoasse sem ele lutar com Deus? Não seria mais fácil? Se Deus chegar para mim e falar: Fernando, quero te abençoar, eu vou falar: pois não, Senhor, estou à disposição. Quer o número da minha conta? O que você quer? Quer saber os meus sonhos, os meus planos? Seria mais fácil. Mas a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. Quando Deus diz: quero te abençoar, então, ou quando você olha e fala: Deus me abençoa, sabe o que acontece? Começa uma guerra. E essa é a grande guerra que nós vamos descobrir aqui nesta manhã. Por quê? Por quê, pastor? Por que, bispo? Porque nós queremos que Deus nos abençoe. Só que nós queremos que Deus nos abençoe do nosso jeito, nos nossos moldes, da nossa maneira, daquilo, da forma que nós queremos. E então é por isso que começa uma guerra. É por isso que começa uma luta. Porque você quer ser abençoado, mas você quer continuar pensando do jeito que você pensava. Você quer continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia. Você quer agir da mesma forma e da mesma maneira que você agia. E você está dizendo: Deus me abençoe. Quero continuar fazendo as mesmas coisas. Quero continuar tendo a mesma cabeça, a mesma índole. Enfim, irmãos, a gente quer que Deus nos abençoe, mas a gente não quer mudar. A gente quer ser a gente mesmo. A gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer de que Deus trabalhe a nossa vida e a bênção seja consequência do trabalho de Deus na nossa vida.
a gente quer assim, ó Deus, me abençoa logo em ponto final, vamos parar. Vamos resolver essa pendência. Aí Deus fala desse jeito, não vou te abençoar. Aí você fala, vai. Aí você vai para a vigília, aí você vai para a corrente, aí você vai para o monte, aí você vai não sei para onde, aí você vai rodear, aí você vai fazer, vai, porque Deus vai ter que me abençoar, e eu vou obrigar Deus a me abençoar. Você começa uma guerra, e entra num jejum e sai de um jejum, e o jejum que era para você se consagrar a Deus, virou uma guerra com Deus. Porque Deus está dizendo, não vou fazer desse jeito, e você está lá lutando, e vai, e não sei o que, olha, vai ter água abençoada para beber, vai ter óleo de Israel para ungir, vai ter não sei o que, então eu vou lá, porque eu estou em luta com Deus, e eu quero que Ele me abençoe. Você entendeu? Começa a tua guerra. Porque você fala, não, Deus falou que não, vai sim, Ele vai me abençoar. Olha que coisa curiosa isso. Deus está falando desse jeito, não. Mas a gente quer a bênção de qualquer jeito. O que Deus estava falando para Jacó, Jacó, presta atenção, não dá para abençoar desse jeito. Você é um cara malandro, você é um cara dissimulado, você é um cara enrolador, manipulador, Jacó. Ó Jacó, eu te conheço. Desde o tempo que você estava no ventre da tua mãe, você já batia no teu irmão lá dentro. E depois que você saiu, você foi engamelar tua mãe. E depois você foi engamelar o teu pai. Depois você foi engamelar o teu irmão. Ó Jacó, eu te conheço. Nos teus moldes não dá. Agora, vamos e convenhamos, irmãos. Como Deus fala aqui, esse Jacó era demais. Esse Jacó era bom. Esse Jacó, o cara considerou, convenceu o irmão dele a passar para ele o direito da primogenitura. Convenceu o irmão dele a dar, era como se fosse dar a herança de papel passado por um prato de lentilha. Esse cara era bom. Ele era muito bom. Ele sempre negociava e sempre levava vantagem. Ele sempre levava vantagem. Foi para a casa de Labão, e lá Labão deu o troco dele. Ele queria ter vantagem. Só que é o seguinte, aí Labão falou, você quer casar com Raquel? Linda, essa mulher maravilhosa? Então são mais 7 anos. Só que aí é o seguinte, Labão era um bom negociador. Aliás, Jacó era um bom negociador. Porque se você ler o texto, tem gente que pensa que ele ficou 7 anos para fazer a noite de núpcias com Raquel. Não foi não. Ele falou assim, então Labão é o seguinte, tudo bem, eu pago mais 7. Só que a noite de núpcias eu quero ter hoje. E a Bíblia diz que ele ficou com Raquel e Lia e ficou trabalhando 7 anos, mas a mulher já estava lá na casa dele. Um bom negociador. Um bom negociador. Ele teve de direito para levar embora a Raquel, trabalhou 7 anos. Mas os primeiros 7 anos ele ficou com Raquel e com Lia. A Bíblia diz, passada aquela semana, ele já estava dormindo com ela, estava dormindo com as duas. Ele era um cara espertalhão. Agora sabe o que acontece? O Jacó era tão bom que pensava que engamelava a Deus também. Você vê lá em Deuteronômio, que aliás eu já preguei esse texto, eu peço perdão para vocês. Porque eu descobri uma outra faceta aqui de Jacó. Eu já pedi, vou pedir perdão sempre, porque eu sempre ensinei errado. Mas o capítulo 28, no versículo 20, ele estava fugindo de Esaú, você lembra? Chegou no meio do deserto, ele deitou a sua cabeça numa pedra, lembra? Quem lembra?
E ele viu uma escada, os anjos subiam e desciam. E naquele dia, ele precisava se livrar. Ele falou: Deus, é o seguinte, eu estou fugindo de Esaú. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der bons restaurantes nessa caminhada até a casa de Labão, se o Senhor me deixar, inclusive, passar no outlet e comprar um Armani para mim, se eu ficar numa boa e resolver a minha vida, então é o seguinte, Senhor, está negociando com Deus, o Senhor será o meu Deus. E tem mais, né? Coisa que todo pastor gosta, e ainda vou te dar o dízimo. Ele quis comprar Deus dando dízimo a ele. Ele falou assim: eu vou te dar o dízimo de tudo que eu receber. Ele queria ainda engabelar Deus. Ele negociou com Deus. E Deus diz para ele no capítulo 32: ô Jacó, você negocia com todo mundo. Jacó, você tem que mudar. A vida não é assim, Jacó. A vida não é assim. Então, por isso, queridos, a gente luta com Deus. Quando Deus se pronuncia, quando Deus fala conosco, quando Deus vem de frente conosco, a gente arruma uma guerra com Deus, porque toda vez que a gente se relaciona com uma pessoa, a gente esbarra. A gente está acostumado a lidar com pessoas. A gente se relaciona aqui na comunidade, a gente se esbarra com a vontade da pessoa. Não é do jeito que a pessoa gostaria. Todas as vezes que a gente se relaciona com uma pessoa diferente, a gente esbarra na opinião da pessoa que é diferente da nossa. É um eu diferente do nosso eu. Então o que a gente faz como homens? A gente negocia. A gente tem um jogo de cintura. A gente, ó, é o seguinte, então tudo bem, olha, vou deixar, você faz isso, faz aquilo, né? A mulher e o marido, o que vamos comer hoje? Vamos comer carne? Ah, não, vamos comer massa. Porque ontem nós já comemos carne, então por isso que às vezes no relacionamento a pessoa tem um que fala assim: você já percebeu que só você leva vantagem. Você nunca abre mão. Por quê? Com pessoas a gente acaba negociando. Só que eu quero dizer para você, Deus também é uma pessoa. Lembra que eu falei? E quando a gente encontra com Deus, aí, meu amado, Deus é uma pessoa. Aí eu e você, nós esbarramos na vontade de Deus, porque Ele é uma pessoa. O que Ele é? Tem a vontade dEle, tem a opinião dEle, tem um projeto de vida dEle, que Ele tem para nós. E nós nos relacionamos com Deus, nós esbarramos na vontade de Deus. Nós esbarramos e queremos negociar. Por isso Jacó achou que ele poderia negociar com Deus, conseguiria discutir com Deus, e estava dizendo para ele, que Deus diz a ele aqui em outras palavras: você vai ficar lutando comigo. Talvez o que Deus queira dizer para você nesta manhã, meu amado, meu filho, você vai querer ficar lutando comigo, você vai querer esbarrar na minha vontade, você que vai querer fazer do teu jeito. E o Senhor vai dizer para nós duas coisas, só tem duas alternativas: ou eu ganho a luta, ou a luta não acaba na tua vida. Ou Deus ganha a luta, ou a luta não acaba. Você escolheu a pessoa, a pior pessoa para lutar contra Deus. Ou ele ganha, ou a luta na tua vida não vai acabar. Foi o que você estava falando aqui para Jacó. Porque a terceira alternativa, ela não existe. Qual a terceira alternativa? É você ganhar a luta. Essa você nunca vai ganhar. E é isso que o Senhor quer nos ministrar nessa noite, ou nesta manhã. E existem. Você pode dizer: mas a Bíblia tem alguns exemplos. Eu até concordo que tem exemplos. Quer ver um exemplo que eu já preguei também muitas vezes? A história do rei